Então, nós vamos começar esse bate-papo, né? Tivemos aí uma série de situações envolvendo o coronavírus, tomamos medidas antes mesmo da medida provisória, né? Que foi um marco aí, porque trouxe algumas possibilidades que antes a gente estava fazendo, levando em consideração a situação. E além da medida provisória, tivemos também notas, circulares, portarias, orientações, né, do Ministério da Economia, orientações da Organização Mundial da Saúde, orientações da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tivemos alteração com relação ao FGTS da Caixa Econômica. Então, nós tivemos muitas mudanças aí nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas. Então, quem tem aí alguma pergunta que quiser começar, fica à vontade, é só tirar o microfonezinho aí do mudo e pode fazer a pergunta. Um de cada vez. Boa tarde, né? A gente resolveu fazer esse webinar porque a gente tem visto muitas demandas de perguntas. A gente sabe que vocês que existem algumas dúvidas, né? Por isso que a gente se disponibilizou a estar em contato com vocês, né? Para tentar exemplificar o máximo que a gente puder. A gente sabe que é difícil, que é um momento complicado, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Vamos lá? Quem começa, né, Ariane? Isso aí. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Uma pergunta que eu queria saber, qual que é a orientação de vocês, que eu já vi que há, inclusive, entendimento diferente entre advogados, em relação à questão do grupo de risco, né, do afastamento do grupo de risco. Alguns entendem que esse grupo de risco teria que entrar por um período de atestado, e se o período for superior, né, ao pagamento da empresa, caberia, inclusive, um afastamento depois via INSS. Outros já têm entendimento de que a gente pode tranquilamente colocar essas pessoas de férias, né, dentro da regra, mesmo que não tenha o período aquisitivo, né? Então, eu gostaria de tocar nesse assunto, que eu acho que é um assunto delicado, essa questão do grupo de risco. Eu, particularmente, aqui na empresa, a gente tem um número grande de pessoas nessa situação. Kaliane, boa tarde, seja bem-vinda, né? Olha sós entendemos... Hã? Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Tudo bom? Nós entendemos, Kaliane, que o grupo de risco, ele deva ser afastado, ou por férias antecipadas, ou por liberação da empresa. Porque a legislação não diz que o grupo de risco não pode ter férias antecipadas. A MP 927, ela não determinou quem pode ou não ter férias antecipadas. Ela diz que poderão ter férias antecipadas e ainda férias com períodos a vencer. Né? Então, esse grupo de risco, hoje até mesmo para dar um atestado... Grupo de risco em casa ou afastá-lo pelo INSS, né? Então, o grupo de risco pode utilizar, sim, das férias coletivas, férias individuais, banco de horas. Eu entendo, Kaliane, que é uma situação delicada, porque eles vão dizer assim, você está me dando férias, eu já tinha umas férias, porque empresas, assim, tem muitas empresas que têm férias programadas, né? Estavam com férias programadas para daqui a 3 meses, 4 meses, só que a própria MP permite isso por causa da situação que nós estamos no momento. Sim. Tá? Conseguiu te atender, Kaliane? Sim, perfeito. Era isso mesmo que eu precisava entender. Atendeu a resposta. Então tá ótimo. Quem mais, gente? Tem uma pergunta aqui da Letícia. Tem que ter acordo com o sindicato. Letícia está falando com relação ao acordo de redução de jornada e salário de 25%, se tem que ter acordo com o sindicato. Vamos lá, pessoal. Essa dúvida aqui da Letícia, ela foi uma das que a gente mais recebeu nos últimos dias, que foi com relação à redução de 25% de salário. Essa redução lá da CLT, do artigo 503 da CLT, ele fala dessa redução de 25% em virtude de força maior.
Então, não está escrito em nenhum lugar que esse tipo de redução dependa de acordo com o sindicato. Então, não precisa ser feito por acordo via sindicato. Porém, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa redução de 25%. Por quê? Quando a gente fala em força maior, a gente entende que aí o estado de calamidade pública, né, da doença, foi considerado um motivo de força maior. Só que quando a gente vai analisar esse capítulo da CLT, ele fala também da redução, da demissão por força maior. E a demissão por força maior, ela só se enquadra caso a empresa comprove que ela não tem condições financeiras de arcar com aquele desligamento. Então, se está no mesmo capítulo, a gente tem que entender que isso se aplica também à redução salarial. Então, se agora a gente faz essa redução, ela vai ser super entendida. Estamos num momento de dificuldade, as empresas estão fechadas, ok. Só que vamos imaginar que daqui a algum tempo isso pode virar uma demanda trabalhista. E quando esse funcionário chegar lá na Justiça do Trabalho e falar que ele teve essa redução, enfim, né, isso virar uma demanda judicial lá, o juiz vai falar o quê? Me comprove todas as reduções que você teve aí de 25% e os desligamentos que você teve em virtude de força maior, me comprova que você não tinha como pagar. Que foi a sua última, o seu único suspiro foi esse. Então, se você não tiver como comprovar isso, a chance dele reverter isso para uma dispensa sem justa causa é enorme. E você ter que pagar o período anterior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem orientado os clientes nesse sentido. Essa vai ser a sua última possibilidade, a sua última opção. Você já esgotou todas as outras, né? Porque antes da gente chegar nessa redução salarial, a gente tem outras possibilidades que a MP trouxe. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso daí. Mas com relação à pergunta, precisa ser tratado por sindicato? Não. Mas precisa de cautela? Muita. Kátia? Kátia, está no mudo seu telefone, seu microfone. Aí a Letícia pergunta a Constituição Federal. A Constituição Federal realmente fala de irredutibilidade salarial. Só que a CLT fala num motivo de força maior que lá na CLT... É uma brecha, né? Na Constituição nós não temos, na Constituição Federal. Mas eu volto a falar, temos que ter muita cautela, porque o parágrafo 2º do artigo 501, ele fala o seguinte, motivo de força maior, que não afetar subsistência, nem fala, e a situação econômica e financeira da empresa. Gente, essas empresas já vinham, a gente entrou, tem 15 dias, né, que as coisas estão, vamos botar desde a semana passada, que estão nessa situação, as empresas não têm condições mesmo já de efetuar o pagamento de março integral, já teria que reduzir a competência a março. Antes do impacto, né? É uma previsão de impacto, né? Primeiro a gente espera o impacto acontecer, depois a gente vê se vai reduzir salário. Porque vocês percebem que essa questão salarial é a mais delicada que a gente tem. A gente consegue diminuir benefício, a gente consegue negociar. Pessoal, coloca no mudo o microfone, por favor. A gente consegue negociar uma série de questões, né? A reforma trabalhista já trouxe a possibilidade da gente negociar individualmente ou com a participação do sindicato uma série de questões, flexibilizou. Mas quando a gente fala do salário, a cautela precisa vir em primeiro lugar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é o que eu falei, a gente não pode fazer uma orientação visando só esse momento. Ah, não, eu preciso estar preocupada com 6 meses, que é onde os meus clientes vão estar sem caixa. Não, a nossa orientação, desde o começo, eu e Kátia, a gente vem sempre pensando o quê? Lá na frente. Isso pode virar uma demanda trabalhista? Como isso pode virar? De qual forma a gente pode evitar que isso se transforme numa demanda trabalhista? Então, não adianta a gente pensar só no hoje, né? A não ser que foi o que eu conversei com o cliente. Se a sua necessidade hoje é tão grande que você assume o risco para que no futuro isso te cause um passivo, ok também. Mas a gente precisa ter essa consciência. Ariane, eu vou assumir esse risco agora, lá na frente eu resolvo. Ok, mas eu não posso deixar de dizer, olha, lá na frente você pode ter esse problema. Ariane, Kátia, só fazendo esse assunto, Ariane, eu vou deixar só...
realmente a redução fica limitada a um salário mínimo, tá lá, né? Fica limitada a um salário mínimo. E eu vi, Letícia, você falar que são escolas. Realmente, nas escolas, é uma situação porque eles são regidos pela CLT, eles têm as convenções coletivas. Eu precisava que vocês botassem o microfone no mudo, está dando interferência a alguém, por favor. Então, o que acontece? A gente tem que ter muita cautela. Eu entendo que, se for negociado com o sindicato, é um alicerce maior para a empresa. Porque a própria reforma trabalhista diz o que é negociado com o sindicato, o juiz não pode, ele tem que primeiro verificar o que está na legislação, o que foi negociado com o sindicato. Se for negociado, ou seja, empresa, empregados concordaram. Então, se for possível um acordo neste momento, eu acho que seria mais prudente para a empresa. Desculpe, Kaliane, pode falar. Não, a contribuição que eu ia fazer exatamente falando do contexto educacional, né? Eu estou num grupo de negociação de escola das minhas filhas para ver a questão dos pagamentos das mensalidades, né? E o que está fora, nesse momento de qualquer questionamento, é uma redução. Comprometer o pagamento dos professores, administrativo, limpeza. Então, é uma negociação, mas que garante o pagamento de toda a equipe que está trabalhando na escola. Realmente ainda tem a questão, né, dos trabalhadores das escolas. Outra coisa que falaram aqui rapidamente, só vou pegar as perguntas que estão aqui no chat, antes que elas passem. Vinícius Thor, boa tarde, tudo bem com você? Com relação aos aprendizes, podem ser férias, conceder férias antecipadas, eles estão fora da escola. Eu sei que tem que casar com o período escolar, mas nesse momento eles também estão de férias da escola. E a CLT, e lá, a MP, como eu volto a falar, ela não restringiu, só que antes disso, assim, ó, a menor de 18, eles estão no grupo que deverão ser dispensados. Mas se nesse momento eu quiser antecipar férias, eu poderia, porque eles estão de recesso escolar. O que se entende é que essas escolas vão fazer uma alteração no calendário escolar e quando você pensar em dar férias a ele vai estar com aulas na escola, né? Então, seria essa situação também. Pode falar. Outra coisa também é com relação ao home office, né? O aprendiz e o estagiário também podem fazer o home office. Dentro da possibilidade, né? Então, se a empresa tem como ali dar um suporte para que ele faça, o home office também é permitido. Rosângela da Soarte, boa tarde, que bom que você está aqui. Realmente, a gestante é um grupo de risco, né? Principalmente no início da gestação. Porque se ela vier a ter um problema de coronavírus, a gente não sabe. Vamos ser sinceros, gente, eu acho que a gente não sabe se essa doença é capaz de deixar uma sequela, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. As informações que estão chegando no Brasil são as situações que estão acontecendo no mundo. Então, a gente não tem certeza. Kátia, eu não tenho certeza hoje se quem passa pelo coronavírus, se não fica com nenhuma sequela. A gente não tem essa certeza. Eu acho que essa certeza vai vir ao longo do tempo. Pode ser pessoas... a gente pode dizer assim, que A, B e C não teve sequela nenhuma e alguém, um D teve. Então, eu entendo que gestante é uma situação de risco e deveria ser afastada, com férias antecipadas, se a empresa puder conceder. Ok, obrigada, Kátia. Nada, Rosângela. Tem uma outra dúvida aqui também com relação ao home office, né? Rafael, quais os cuidados que temos que ter ao colocar o funcionário de home office? O home office, né, o teletrabalho, pela medida provisória, ele veio dizendo que não precisava de um acordo individual para ser feito. Poderia ser feito, né? O empregador iria determinar isso. Só que a nossa orientação é que é uma situação muito nova. Então, qual é a melhor forma da gente fazer isso? Via acordo. Então, a gente disponibilizou, inclusive, um modelo desse contrato, de um aditivo contratual de home office. Eu posso até te passar, Rafael. E lá a gente tem alguns cuidados que precisam ser acordados com relação a isso. Então, a gente tem que se atentar pelo seguinte: a tarefa do funcionário é possível que seja feita em casa? É possível.
quais instrumentos, quais ferramentas ele precisa para realizar esse trabalho. Ele precisa de um computador, precisa de internet, precisa de telefone. Ok, então eu preciso acordar com esse meu trabalhador. Olha, você tem um computador lá, um notebook, um desktop que atenda? Tem. Você tem acesso à internet? Tenho também. E tem um telefone? Ok. Você pode utilizar isso? Tá ok. Agora, se, por exemplo, ele não tem, eu não tenho um computador em casa. Então, você precisa disponibilizar essa ferramenta para que ele trabalhe. Eu preciso dar um computador para ele? Não, pode ser em regime de comodato. A medida provisória fala isso. Então, você vai fazer um empréstimo, né, para esse empregado das ferramentas que ele precisa para que ele faça a tarefa. Vamos com relação aos custos também, que é uma dúvida bem frequente. Se ele precisa, por exemplo, usar a internet ou o telefone, ele não tem um pacote aí que atenda a essa demanda. O empregador pode acordar com ele um reembolso ou uma antecipação, e esse valor não vai ter natureza salarial. Então, você acordou com ele, você vai dar uma ajuda de custo de R$100, de R$200, né? Isso vai ser acordado entre vocês. Então, isso vai constar lá e não vai ter natureza salarial, vai ser para reembolso desse tipo de ferramenta mesmo. Outra dúvida frequente é com relação ao ponto. Funcionário em teletrabalho e home office, ele não marca ponto, tá? Então, se ele está em casa, não dá para você exigir que ele trabalhe de 8 às 12, de 13 às 18. Mas você pode cobrar desse trabalhador tarefas, né? Então, qual que vai ser a sua meta de tarefas? O que você tem que me entregar no final de cada dia, ou no dia seguinte, ou ao final de cada semana? Você pode controlar a produtividade desse trabalhador, mas você não pode controlar o ponto, porque, por exemplo, se ele está em casa e ele está com filhos em casa porque não está tendo escola e porque ele não tem com quem deixar, então você não consegue exigir que ele trabalhe como se ele estivesse dentro da empresa. Então, a gente precisa ter esse tipo de consciência, né? E fazer esse tipo de acordo para que o teletrabalho dê certo. Rafael, respondeu aí? Eu concordo com a Ariane. E, assim, o que a gente tem visto de depoimentos de empresários que botaram em home office foi reuniões. Reuniões no início do dia para verificar qual é a demanda. Reuniões ao final do dia para verificar se as demandas foram atendidas. É isso que a gente tem verificado, assim, os empregadores têm compartilhado, né? Porque, como realmente a Ariane falou, as crianças estão em casa nesse momento, né? Essa pessoa precisa, ela hoje não tem nem da onde pedir alimentação, né? Vamos pedir um self para entregar, fica até difícil. Então, ela tem uma família, eu não estou dizendo para vocês que ela não tem que ter produtividade, ela tem que ter, mas esse trabalho em home office, nesse momento, talvez ele tenha que ser mais por tarefas do que por horário, né? De 8 às 5, rigidamente. Outra coisa que perguntar, Rafael, ficou alguma dúvida? Até alguém estava falando ali, alguma dúvida? Então, vamos seguir, Ariane? Não, pode seguir. Tá. Foi perguntado ali, o funcionário que pedir demissão nesse período, se vai ter que cumprir aviso. Gente, se a empresa estiver fechada, não teria como. Se for home office, possa cumprir o aviso. Ou se não, se for uma daquelas empresas que estão dentro da obrigatoriedade funcional, uma farmácia, por exemplo, um supermercado. Nada impede que ela cumpra o aviso, conforme a legislação determina, tá, gente? Nada impede. Agora tem que saber se a empresa tem como ela cumprir o aviso. Se não tem, o que a empresa vai fazer? Vai pagar o aviso dela, vai indenizar o aviso. Não vai se transformar uma demissão por iniciativa da empresa. Só que a empresa vai pagar os 30 dias que ela teria que trabalhar para ela, e ela não vai trabalhar. Tá? E outra pergunta foi feita pela Pauliane. Tudo bem, Pauliane? E quando o contrato de aprendizagem não prevê férias durante o período do contrato? Gente, olha só, existem umas férias que eles vão ser pagas lá no final do contrato, seja 11 avos de férias vencidas e mais, vai depender do tempo do contrato de aprendizagem. Ele não prevê, se ele não vedar, porque a gente tem que ter cuidado, porque eu já peguei um contrato específico com o SESI, que ele vedava a concessão de férias.
Se o contrato não veda a concessão de férias, elas podem ser antecipadas. Ah, Kátia, mas meu contrato com esse trabalhador seriam de 11 meses. Então, eu vou antecipar para ele quantos dias de férias? 20 dias, 25, tá? Ficou Lembrando que é uma situação atípica, tá, pessoal? Tanto que antecipação de férias nunca existiu. A CLT é bem clara. Primeiro, eu garanto meus 12 meses de trabalho, aí eu tenho direito de ter férias. Então, da mesma forma que isso veio pela MP, se aplicando a CLT, onde nunca teve antecipação de férias, isso vai se aplicar aos demais contratos também. O estagiário, a gente está antecipando aqui, o menor aprendiz, a gente antecipa também, porque em nenhum lugar vai ter essa previsão, tá? Porque é uma situação completamente nova. Então, é por isso que a gente consegue aplicar isso em analogia a todos os outros contratos que a gente tiver. E detalhe, ainda fala antecipar períodos futuros. Olha só, eu posso antecipar 2019, 2020... 2020, 2021, 2021, 2022. Quem garante que esse funcionário vai estar na sua empresa em 2022? Porque a MP fala períodos futuros e não limita a quantidade de períodos futuros. Caraca. Não diz até 2 períodos futuros, até 1 período futuro. Ela fala períodos futuros. E aí, continuando aqui, o Vinícius perguntou, estou antecipando as férias de quem não tem período completo. E na rescisão? Na rescisão de contrato, o que o sistema vai fazer para você? Ele vai gerar férias proporcionais e descontar as férias pagas, como se fosse um 13º. É isso que eu entendo que o software tem que fazer. Quantos avos ele teria direito, né? Para poder descontar o que foi pago, tá? Ou haverá software que não vai nem calcular férias. Como elas já foram concedidas, o software vai passar direto. O período aqui já foi quitado, na rescisão eu não tenho férias para serem quitadas. Tem uma pergunta aqui agora da Fredes, né? Como fica o banco de horas quando adotado o banco de acordo com a MP, uma vez que já temos o banco com compensação a cada 4 meses? Esse banco de compensação a cada 4 meses é o banco normal, né? É aquele banco em que a gente deposita as horas extras, depois a gente compensa. Esse banco que veio previsto pela MP, ele é um banco inverso. Primeiro você vai folgar durante um período, depois você vai compensar essas horas. Então, no prazo ali de 18 meses, quando terminar a calamidade. Então, como que funciona isso? Eu antecipei as férias, dei 30 dias de férias para os meus funcionários. Acabaram-se os 30 dias, estamos ainda em calamidade. Tomara que isso não aconteça, mas vamos lá. Continuo, vou precisar usar o quê? O banco de horas. Então, eu vou dar folga, vou colocar aqui 15 dias de folga. Esses 15 dias que o funcionário ficou em casa, eles vão entrando lá no banco de horas. Ao final desses 15 dias, eu vou contabilizar essa quantidade de horas e ele vai me pagando isso no prazo de 18 meses, quando encerrado o período de calamidade pública. Então, funciona desse jeito o banco de horas. Esse banco, ele não vai se confundir com o seu banco. É claro que se você já tem um banco de horas, inclusive eu tenho clientes que fizeram isso, eles já tinham um banco de horas positivo, né, que veio aí acumulando dos últimos meses. Agora, eles deram para todos os empregados todos os períodos que eles tinham no banco. Então, esse banco deles já quitou. E eles fizeram exatamente isso. Alguns funcionários ficaram a semana passada inteira de banco de horas e na segunda-feira, hoje, começaram a tirar férias. Então, eles usaram primeiro o banco. Então, se você já tem esse banco positivo, você pode usar ele agora. E esse banco negativo, né, que vai pagar depois, você pode começar a usar daqui para frente. Porque o que muitas empresas falam é que não tem tempo de compensar banco de horas. E nesse momento, é o momento de compensar esse crédito que já existe, antes de começar o banco coronavírus, vamos chamar assim. Que seria um outro banco. Seria o banco que já começa negativo. Eu queria fazer uma pergunta, novamente relacionada a férias. Tá, só um minutinho, deixa eu só responder uma pergunta aqui. No caso de aviso prévio trabalhado, na situação da empresa fechada, pode deixar o aviso correr e pagar como licença remunerada? Olha só, eu entendo que, já que a empresa está fechada, você deu o aviso e todo mundo está em casa, é uma exceção para o aviso. Ele pode ser cumprido em casa. Não é que você colocou
ela para cumprir em casa, que a gente tem que saber o seguinte, vai ter um caixa, né? A empresa vai financeiramente, ela estaria preparada para pagar essa rescisão daqui a 40 dias. Então, aí você dá essa licença remunerada, você está priorizando o caixa da empresa para que você possa, daqui a 40 dias, efetivamente fazer o pagamento dessa rescisão. Olha só, em relação às férias individuais e coletivas, a MP separou os artigos, as férias individuais das férias coletivas. E nas férias coletivas, não consta o pagamento até 20 de dezembro ali, não. A gente vai encontrar vários doutrinadores que dizem que pode ser aplicado, mas se a gente pegar a MP, ela está separado em capítulos distintos, as férias individuais antecipadas e as férias coletivas. Boa tarde, tudo bem? Quem ia fazer uma pergunta que eu interrompi, por favor? Sou eu, Cátia Cariani. Sobre a questão das férias, né? Uhum. Já foi falado bastante aqui, inclusive. Tem uma funcionária que ela está retornando das férias, né? Ela estava de férias normais, férias programadas. E aí ela tem que retornar, só que ela faz parte do grupo de risco. Eu posso já antecipar essas férias? Pode. Dar férias novamente? Pode. Porque a MP ela fala períodos futuros. A vida inteira a gente sempre falou, não existe férias antecipadas. E a MP, eu tô com ela aqui, gente, aberta, eu vou falar para vocês o que ela cita lá para ficar bem claro, né? O que tá. A MP, o que a medida provisória fala? Ela fala que poderão ser antecipados períodos futuros no capítulo de antecipação de férias. Deixa eu só pegar aqui rapidamente, só um minutinho. Lá no seu, quando ela fala de férias antecipadas, ela fala ali, ó. Poderão ser concedidas, ainda que o período aquisitivo a elas não tenha transcorrido. Adicionalmente, poderão negociar a antecipação de períodos futuros, mediante acordo por escrito. Então, esse período aí, Caliane, ele vai ser negociado com o seu trabalhador de forma escrita. Está lá no parágrafo 2º da MP. Botei aí agora. A Danúbia quer fazer uma pergunta. Danúbia, você quer... Pode falar. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, joia. Nós temos aí um período aquisitivo completo, que seria a partir de junho, né? E aí nosso dissídio, nossa convenção, o reajuste é em maio, e eu antecipo um período agora em março. Qual a probabilidade de eu ter que pagar uma diferença dessas férias? Eu entendo que a remuneração de férias é com salário, tá no CLT. É com salário, é a última remuneração vigente antes do início do gozo. A não ser que a própria convenção coletiva traga um aditivo, não existe dívida do empregador com o empregado. É no período do gozo, né? É no período do gozo. E o período do gozo, a não ser que ele goze férias em maio, como o período aquisitivo seria maio, ele tinha direito ao aumento. Mas se ele vai gozar férias em abril... Eu só quero, assim, deixar bem claro, não sei se a Ariane... Nesse momento, nós temos perde, ganha para ambos os lados. Vamos botar assim, né, na prática. Tem alguém perdendo e tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Muitas vezes fala assim, eu vou antecipar o período de férias. Pensa bem, você vai chegar para o seu trabalhador e vai dizer assim, suas férias 2020, 2021, você vai gozar agora. Com o seu salário atual. Só que esse trabalhador vai dizer assim, poxa, mas eu vou gozar agora. Só que existe uma coisa que ele tem que entender. Neste momento, férias antecipadas é segurança de emprego. Isso aí. Então, é um perde e ganha, gente, o tempo inteiro. Não estou dizendo com isso que o trabalhador tem, mas ele tem que entender o banco de horas negativo, né? Ah, mas eu vou ficar em casa porque a empresa quer, eu vou me prejudicar futuramente. Gente, olha só, o que eu preciso nesse momento? Eu acho que quando terminar isso tudo, eu acho que os trabalhadores, assim, como todo mundo tem que olhar, o que eu ganhei?
eu tenho que pensar no meu emprego, financeiramente, como é que eu sobreviver a isso tudo. Então, eu sou sincera, é um perde-ganha dos dois lados. A legislação não está protegendo nesse momento, né? Nem empregador e nem trabalhador, porque a partir do momento que ela diz para mim que eu posso chegar e botar ele em casa de banco de horas, negativo, e botar ele para trabalhar no dia 7 de setembro. Tá claro isso, gente? Danúbia, deu para responder? Certinho. Respondido. Eu sei que é uma situação delicada. Eu não estou falando que não é muito delicada para o trabalhador. Ano passado, eu tenho um cliente que a convenção coletiva dele, quando saiu, eu até já comentei isso nos clientes, não foi retroativa, gente. Ela saiu, acho que ela saiu em maio ou em junho, ela não retroagiu a database, ou seja, o reajuste ficou dali para frente, o funcionário perdeu 2 meses de reajuste, 3 meses, porque a própria... E nós estamos falando de 2019, nós não estamos falando de 2020. Então, eu não estranharia nada se daqui para frente as nossas convenções que saírem, que vão sair daqui a 3, por exemplo, vamos supor um dissídio que seria em maio, se ele sair em junho, julho ou agosto, que o próprio sindicato diga assim, o reajuste é daqui para frente, esquece o retroativo, porque a empresa não estava nem operacionalizando como é que ela vai pagar retroativo. E tem outra coisa também, né, Kátia? Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, as convenções coletivas, elas perderam a ultratividade. Então, significa que encerrou dia 31 de março, encerrou. O que estava vigente ali não continua vigente até que venha outra convenção. Então, acabou esse período de, ela vai continuar em vigor até que venha uma nova. Não, acabou o prazo dela, acabou o direito dela. Então, precisa negociar uma outra, que pode ser retroativo, pode não ser, porque deveria ter saído no prazo, saiu 6 meses depois, por que saiu 6 meses depois? Isso. Então, ela pode vir retroativa, como pode não vir, que foi o caso nós temos clientes, mais de um, inclusive, nessa situação, que o ano passado saiu sem retroatividade, foi da data dali para frente. Então, e aí o que se pode fazer? Não se pode fazer nada, isso está dentro da legalidade. E a MP, ela fala bem claro, as convenções que forem vencendo, o empregador pode ou não optar em mantê-las vigentes. Exemplo, a minha convenção me dá direito a um ticket. Ela vence agora no dia 30 de abril. 1º de maio teria que começar a nova negociação. A gente não sabe como é que vai ficar isso. Se meu empregador disser assim, vou suspender o ticket a partir de 1º de maio, porque a convenção não está mais vigente, ele pode. Ele já podia pela reforma. E a MP deixa bem claro. Olha, se você pode. Agora, se você quiser manter o ticket até a nova convenção sair, você também pode. Tá claro isso, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No caso da doméstica, podemos fazer alteração contratual de redução de jornada para 3 vezes por semana e redução salarial proporcional? Pode, tanto para doméstica quanto para empregado normal. Tá? Essa proporcionalidade, você pode fazer um aditivo contratual proporcionalizando redução de salário e jornada. Isso pode acontecer sim. Tá? Então, vai ser feito um acordo, né? Um aditivo contratual, feita essa alteração aí da proporcionalidade. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é redução de salário que a gente falou anteriormente, tá? Isso aqui é uma alteração do contrato de trabalho com redução de carga horária. Então, vai ser proporcional o salário para aquela carga horária. Eu tinha uma doméstica 3 vezes por semana, vai ser 2 vezes por semana. Pessoal, vai cair aqui. Tá? É só clicar de novo que ele entra na live novamente. Já apareceu uma mensagem aqui. Tá? Então, existe essa possibilidade da redução, sim. Tem uma pergunta aqui, Ariane, sobre fornecimento de vale transporte para empregado home office. Vale transporte, deslocamento, casa, trabalho, casa. Ele não está tendo deslocamento. Então, ele não vai receber vale transporte. Vamos supor que fosse um auxílio combustível para trabalhar. Ele não está indo trabalhar, gente. Não existe. Então, a empresa, nesse momento, vai suspender o vale transporte. Por quê? Porque ele está em trabalho em home office. Tá? Eu acho importantíssimo que isso fique no aditivo do home office. Isso aí. Quanto mais transparente for, pessoal, melhor, né? Para os dois lados.
tem que ser documentado. A gente resguarda tanto a empresa quanto o empregado também. Por isso que a gente orienta sempre isso, documente, né? Qualquer alteração, documente. Aí a Conceição me perguntou, nós somos do grupo de alimentação. Conceição, você tá boa, Conceição? Tem um colaborador que quer ficar em casa, ele tem esse direito ou a empresa pode negar? Se for grupo de risco, Conceição, ele tem esse direito, porque ele vai se afastar porque ele é o grupo de risco. Como a empresa vai tratar, ou vai tratar via banco de horas negativas ou antecipação de férias. Se ele não é grupo de risco, a alimentação é uma das atividades essenciais. Ele não tem esse direito. A empresa poderia negar e até mesmo, né, descontar, porque ele não tem nem justificativa, porque ele não está dentro do grupo de risco. Não sei se estaria ou não, tá? Kátia. Oi. Rosângela. Oi, Rosângela, pode falar. Tudo bem, né? Tudo bem. Olha só, nós temos alguns aprendizes lá na empresa, né? Eu até já conversei com a Ariane sobre eles. Nós temos também a nota técnica conjunta 05 de 2020, pedindo para afastar eles de forma imediata. Foi o que a gente fez. Okay. Porém, 2 deles está vencendo, na verdade, seria vencimento de 1 ano já, então ele teria direito a férias, correto? Sim. A gente poderia estar, então, antecipando essas férias para eles? Sim, você avisa com 48 horas de antecedência e faz antecipação de férias, Rosângela, normalmente. Porque senão eu vou ter que pensar isso, né? Aquela orientação saiu antes da MP. Porque, na verdade, eles tinham que afastar o grupo de risco e não se sabia o que o governo pretendia fazer. Aí o governo vem com uma MP falando de antecipação de férias, antecipação de feriado. Então, naquele momento, você tinha que realmente tirar os meninos, né? Vamos botar. Mas agora você tem como resolver essa situação via MP, que é a antecipação de férias. Ok. E aí, então, eu tenho que comunicar antes de dar, né? 48 horas antes. Gente, não se esqueça que a MP trouxe e ela não mudou o dado das férias começar em 2 dias que antecede o DSR. Então, eu tenho que comunicar com 48 horas, mas eu tenho que ver que dia que vai começar essas férias. Tá? Entendi. Obrigada, Kátia. Nada. Perguntou aqui, paga o vale-refeição para o trabalhador quando está no escritório. Em home office tem obrigação de pagar esse vale? E aí eu volto com aquilo que a situação que a Ariane falou. A pessoa foi para home office, a despesa alimentar dela aumentou. Porque ela agora, em vez de ter um ticket, ela vai comer em casa. Vai comprar o seu arroz, o seu feijão, a sua carninha. A partir do momento que você tira o vale-refeição dela, você faz assim, mas era porque você estava aqui. Mas ela não vai deixar de se alimentar porque ela está em casa. Qual é a forma que a gente pode tratar isso? Eu posso, em vez de dar um ticket, botar no aditivo contratual que eu vou dar um vale alimentar, um valor para alimentação? Eu posso colocar isso, entendeu? A gente só tem que pensar, ela só está mudando a forma de se alimentar, gente, né? Então temos que ter muita cautela na hora de simplesmente vou tirar o vale-refeição. Tem uma pergunta aqui, tem um colaborador que se afastou, diz que não vai ao médico pegar atestado, se autodenomina grupo de risco. Como proceder? Dá falta ao banco de horas. Então, vamos lá. Teve uma das primeiras notas lá do Ministério da Economia com a Secretaria de Trabalho, falou quem era o grupo de risco. Então, quem é o grupo de risco? Maior de 60 anos, portador de doença crônica e gestante. Então, temos aí um grupo de risco. Então, se ele já tem mais de 60 anos, ele é grupo de risco, não tem o que falar. Mas se ele tem menos, ele precisa comprovar que ele tem uma doença crônica. Ele não pode dizer, não, eu tenho doença crônica, eu vou ficar em casa. Não pode ser assim, ele precisa comprovar que ele tem. Comprovou, segue as orientações que a gente já falou, né? Vai se afastar, se precisar entrar em benefício pelo INSS, enfim. Pode dar férias antecipadas? Pode. Pode dar o banco de horas negativo para ele? Pode. Agora, se já esgotou isso, ele não foi trabalhar e ele não te apresentou uma justificativa, pode lançar falta sim, tá? A gente precisa ter cuidado com isso também, né? Porque senão, essa empresa, por exemplo, é uma atividade que precisa trabalhar, imagina uma farmácia. Todo mundo se intitulou grau de risco, grupo de risco. Não vai ter ninguém para atender na farmácia.
Imagina uma clínica, um hospital, todo mundo virou grupo de risco, ninguém vai poder trabalhar naquele hospital, né? Então, numa indústria alimentícia, igual a gente tem aqui a Conceição, né? Tem uma outra cliente também. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Pode utilizar algumas formas, mas de todo caso, se o empregado não for trabalhar, pode descontar sim. Aí a gente chama o bom senso, né, Ariane? O bom senso. Hoje eu tive uma cliente que me ligou e falou assim, Kátia, ela tem 4 vigias. 4 vigias. Um vigia está no grupo de risco. Eles não vão contratar um vigia. O que ela falou para mim? Eles não, nesse momento, a empresa não está trabalhando. Pararam todas, tá, gente? É uma escola, parou todo mundo. Só que ela tem uma pessoa que trabalha na manutenção, um senhor que trabalha na manutenção, que está fora. Ela vai, o que a gente pode fazer? Fazer um aditivo contratual para ele se tornar, neste momento, vigia, não tem redução de salário, não tem nada, mas ele vai, por quê? Porque eu tenho que afastar alguém, eu não vou contratar um vigia. Mas ela está fazendo um aditivo contratual, alterando o cargo dele, e motivo, Covid-19, ela obrigatoriamente tem que tirar uma pessoa de mais de 60 anos, porque o outro senhor tem quase 70 anos. Ela tem que colocar essa pessoa em casa. Então, ela tem que fazer Aí você fala assim, mas nossa, tudo. Eu falei para ela, vamos fazer um aditivo, explicando o motivo, citando a Covid, citando pelo menos, vai ser pelos próximos 15 dias, porque a previsão, por enquanto, eles pararam só 15 dias, para ficar tudo muito bem respaldado. Porque, gente, daqui a 4, 5 anos, a gente tem que saber tudo o que a gente fez. Porque o auditor fiscal que chegar, ele não vai querer lembrar da Covid. Mas nós vamos ter que lembrar ele, vai ter que dar, tinha uma coisa chamada coronavírus, eu tinha direito, tá aqui tudo documentado aqui para te mostrar. Tem a pergunta da Pamela aqui, que é o seguinte, caso de optar em pagar 1/3 de férias até dezembro, né? A gente pode pagar as férias até o 5º dia útil, pode pagar 1/3 de férias até 20 de dezembro. Caso ele não pague no mês do limite do período aquisitivo, as férias dobram? As férias já foram concedidas. O que ficou até 20 de dezembro é 1/3 de férias. Se lá em setembro venceu esse período, não tem por que dobrar 1/3, porque as férias já foram gozadas, tá, Pamela? Então, você não tem problema. Venceu ali o período concessivo, você já pagou essas férias. Elas não foram nem antecipadas, então. Ele já tinha de direito. E aí, o que você está pagando lá em 20 de dezembro é só 1/3. 1/3 não dobra, tá? Porque você está respaldado pela medida provisória e é só o valor de 1/3, é só o adicional. As férias você já pagou no 5º dia útil, seguinte ao período de gozo. Ok? A Marta da RCP perguntando ali, Ariane, no caso de redução salarial, o funcionário recebe salubridade, que na convenção fala sobre salário mínimo. Olha só, salários base, a gente tem que pensar salário base ligado à carga horária, 1.000 para 220 horas, tá? Ele recebe adicional de insalubridade porque ele está numa área insalubre. E é um percentual sobre o salário mínimo. Não há redução da insalubridade. A gente reduz salário base, gente. Né? Não seria redução. Agora, olha só, para quem pensa em fazer redução de salário, redução de jornada, tome cuidado se daqui a pouco essa pessoa não está fazendo hora extra. Se você tinha tanta necessidade de reduzir jornada para reduzir salário, como é que agora seu empregado está fazendo hora extra? Vou te ajudar. Entendeu? Isso é muito sério, né? Porque pode descaracterizar uma redução salarial. Pode descaracterizar. Tá? Vamos responder aqui a pergunta da Danúbia. Vou antecipar as férias de um período e vamos supor que a pandemia continue e eu tenho que antecipar mais períodos. Quando o colaborador retornar, eu dispenso ele a rescisão da negativa, porque eu preciso descontar essas férias que paguei, sem ele ter direito. Ou seja, o funcionário está devendo à empresa. E aí, a empresa fica no prejuízo? Fica. Nesse caso, fica. Tá? A empresa não, o funcionário, quando ele sai da empresa, ele não fica devendo a ela. O que é permitido de ser descontado vai ser descontado dentro do saldo da rescisão. Então, você antecipou 2 períodos de férias. Voltou, trabalhou ali alguns meses, foi demitido, você descontou, zerou, quer dizer, deu negativo, zerou essa rescisão. Tá? Então, ele não sai devendo à empresa, não. Isso daí entra na questão de quem assume os riscos da prestação de serviço, que é o empregador.
Então, você está assumindo esse risco uma vez que você está antecipando e sabe que esse funcionário pode não ficar 2 anos na empresa para pagar essas 2 férias que você antecipou. Tá? Então, não sai devendo em nenhuma hipótese, tá, pessoal? Tudo que a gente faz de acordo para desconto do empregado é enquanto o contrato de trabalho dele está em vigor. Quando aquele trabalho chegou ao fim, o que for possível descontar em rescisão, o que for legal descontar em rescisão, ok. O que não for, a empresa ficou com esse prejuízo, sim. Olha só vou chamar a atenção de vocês, eu botei aí para o artigo 2º da CLT. Considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica. Infelizmente, nesse momento, a antecipação de férias é um risco da atividade econômica. Eu tenho que antecipar férias porque eu não tenho mercado nesse momento, eu não consigo produzir vendas, então eu tenho que antecipar férias. Ótimo. Mas infelizmente é um risco do seu negócio nesse momento, é um risco do negócio. Tá? Tem uma aqui. Tem uma que passou aqui. Ah, tá. Acabou passando. Tânia perguntou sobre a suspensão do contrato durante 4 meses. Pessoal, a suspensão do contrato durante 4 meses foi revogada da MP 927 pela medida provisória 928. Ela não entra mais. Ah, Ariane, mas tem algum lugar da CLT que fala dessa suspensão de contrato? Tem. Essa suspensão de contrato, ela é para qualificação profissional. Então, quando de comum acordo, empregado e empregador pactuam esse contrato de 4 meses de afastamento para qualificação profissional custeado pela empresa. Então, o funcionário fica 4 meses sem receber um salário da empresa, mas ele fica estudando, fazendo um curso que tenha essa duração de no mínimo 4 meses, custeado pela empresa e que tenha a ver com a atividade dele. Tá? Isso já existe, está lá. A medida provisória trouxe isso, fazendo uma pequena flexibilização que não foi bem vista e no dia seguinte, em menos de 24 horas, ela já tinha sido revogado. Tá, pessoal? Okay. Então, assim, se alguém, isso já estava lá, eu posso utilizar, então? Pode, mas tenham cuidado. Lembra que eu falei da cautela, né? Porque se isso for revogado com 24 horas, é porque não é para a gente usar isso agora. Entende? Que não é para a gente mexer com esse negócio de 4 meses de afastamento agora. Então, cautela aí com isso. Na MP não fala de suspensão, não. Ok? Tem uma outra pergunta aqui. Como é que fica a situação dos funcionários de restaurantes que são comissionados, considerando que agora o atendimento é delivery? A gente tem que entender o seguinte, duas situações, eu só quero saber dessa pessoa. Esses empregados estão em casa? Quem fez essa pergunta, Windows? Esses empregados estão em casa ou estão trabalhando? Lembrando, pessoal, que quem é comissionista recebe por comissão. Se a empresa, vamos colocar assim, não precisa nem se atentar a essa situação de delivery e atendimento. A gente tem uma loja, que a pessoa vende e recebe um comissionamento sobre suas vendas. Se a loja está fechada, se ela não está vendendo, não tem o que se comissionar, ok? Mas ele tem um mínimo garantido. Então, ele ganha um salário mais comissão, ele vai receber só o salário. Ou, não, ele não recebe salário, ele recebe só comissão, ele vai receber o mínimo da categoria, o piso da categoria. Tá? Vai seguir essa situação. Ele até respondeu aqui, a empresa está fazendo revezamento. Vai ser na escala do revezamento, o que cada um vender, ele vai comissionar. Né? Agora, a gente não tem como, a empresa não tem que arcar com comissão se não está tendo venda, ou se ele não está lá para vender. A única coisa, se a empresa tivesse liberado ele para ficar em casa e ele fosse só comissionista, preventivamente poderia ter sido feita uma média dos últimos 6 meses de comissão, preventivamente. Que não pode ser menor do que o piso, né? Que pode ser até menor que o piso, entendeu? Não pode. Desculpa. Se eu fizer a média, pode ficar até menor que o piso, e ele vai ter direito ao piso. Isso aí. Não pode. Então, ele vai receber o piso. A fala da Cefip, a Caixa não liberou ainda. Tá liberado sim, gente. Hoje a Caixa... E publicou de novo a versão hoje. E eu já tive clientes que já me enviaram e tá fechando bonitinho. O cálculo tá ficando certinho, tá? Tá sim, pessoal, tá liberado lá. Pessoal, a gente vai responder aqui essa última dúvida, tá? Pra gente encerrar.
Então, vamos lá. Se o empresário quer demitir agora, no meio do Covid, todos os direitos respeitados, né? Sim, Tânia. Todos os direitos reservados, tá? A empresa pode demitir, não tem nada. A gente recebeu muito, né, Kátia, esse questionamento. Eu posso demitir agora ou eu não posso demitir? Pode demitir. Só que todos os direitos preservados, né? Vai pagar o aviso prévio, seja ele trabalhado indenizado, 40% de FGTS, férias proporcionais, férias indenizadas, né? Se tiver vencidas, todos os direitos. Com relação à rescisão por força maior, nós já falamos aqui antes que o FGTS, né, o aviso pela metade, enfim, está lá na CLT, a gente até citou o artigo aqui, e fala que a empresa precisa alegar que não tem condições financeiras de fazer aquele pagamento. Tá? Então, eu não posso usar só porque a gente está numa situação de força maior, eu posso usar aquele artigo da CLT? Não. Eu não tenho que poder arcar com uma rescisão normal. Aí sim a gente utiliza aqui. Mas a rescisão por, né, dispensa sem justa causa, ela pode ser feita sim. Tá, só vou responder a pergunta da Lília ali. Lília, você falou assim, que você calculou sua consultoria, o entendimento da sua consultoria foi que 1/3 seria para todas as férias, e você faria de novo as férias coletivas com 1/3. Por prudência eu faria, mas você pode tentar verificar com advogados, outros doutrinadores, o entendimento dele. O nosso entendimento é porque estão em capítulos distintos da MP, tá? E outra coisa, eu posso dar férias e depois dispensar? Pode. Infelizmente, não há nada... A MP, gente, ela não proibiu as demissões. Agora, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, com o que o governo pretende fazer. Ele pretende, isso não foi publicado, ele pretende liberar empréstimos para as empresas, né, com um pequeno porte, mas assegurando empregos. Então, a gente tem que saber como é que esses decretos, essas medidas provisórias vão ser publicadas para que o empregador diga assim, mas eu não consegui um empréstimo, não consegui o financiamento porque eu tive demissões. Não estou dizendo, como nada foi publicado, ele hoje pode demitir à vontade. Ele está assim, à vontade assim, ele pode continuar. A gente tem que ver, após essas medidas, quais vão ser as regras que vão ter que ser observadas. Hoje, no dia de hoje, 30 de março, a regra é a mesma. Pode demitir, tá bom? Em relação à postergação do FGTS, se a empresa não quiser utilizar, não tem necessidade. Vai muito do fluxo de caixa da empresa. Não tem necessidade de utilizar. É opção, né? É opção. Ele não obriga, né? Ele diz, você pode, eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Gente, vamos terminar por aqui, né, Ariane? Nós vamos fazer outra live dessa durante a semana ainda, né? Outra live, acho que a gente vai ter mais dúvidas. Espera-se novas medidas provisórias essa semana. Essa semana parece que vai ter novidade aí, então nós estamos e continuaremos ligados, tá? Sigam a gente aí nas redes sociais, que a gente vai estar sempre atualizando vocês. E no decorrer da semana a gente pode, de repente, fazer um outro bate-papo desse para tirar as dúvidas, né, de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Foi uma experiência muito positiva, né? Essa foi a primeira vez que a gente fez nesse formato. Eu achei que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E contem com a gente, tá? Eu vou encaminhar para quem se inscreveu aqui. Eu tenho o e-mail de todo mundo. Eu vou encaminhar o material que a gente já disponibilizou, os modelos. Ok? Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.